comigo, glória a vós, Senhor. Diga glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Nós estamos trazendo para vocês aqui várias declarações da palavra de Deus, porque o momento agora é um momento que a Igreja de Jesus, nosso Senhor, no Brasil, está sendo ameaçada por um grupo de pessoas que estão na internet fazendo um bombardeio infernal contra a Igreja de Jesus. Na semana passada nós falamos aqui sobre a Eucaristia. Trouxemos aqui os esclarecimentos que estão gravados na internet para você, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto mais polêmico que esse grupo que estão combatendo para poder derrubar a Igreja do Senhor no Brasil. Eles estão debatendo contra o dízimo. Bom, se nós fôssemos falar sobre dízimo, aí nós teríamos que passar uma noite, uma vigília, um dia inteiro esfolhando a Bíblia Sagrada, porque realmente é um assunto que requer uma busca profunda nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para chegarmos a um denominador comum. Mas eu fiz aqui uma mesclagem, um resumo devido ao tempo, né? Veja bem, antes de nós entrarmos no assunto do dízimo, vocês lembram que eu falei aqui sobre igreja digital? Eu quero voltar a falar sobre isso. Porque está havendo uma campanha para as pessoas saírem do templo, saírem das denominações, saírem das igrejas. Aí essas pessoas, elas saem, elas estão se agrupando, estão formando um grupinho aqui, grupinho ali. E na internet já existe a igreja digital. Então eu vou mostrar para você como é que funciona, mais ou menos, para você ter uma ideia. A igreja digital é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos no ar, nós estamos na internet. Então você vai lá, abre um canal, e quando você coloca uma música, quando você faz um entretenimento, quando você faz uma outra atividade de jogos, aí não é igreja digital, é outra coisa. Mas a partir do momento que você está ministrando a palavra, aí torna-se uma igreja digital. Aí eu chego, por exemplo, e faço assim, ó. Olha, você vai nos ajudar e vai fazer o depósito aqui nesta conta da igreja. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma igreja digital. Eu chego, coloco a conta, o número da conta, agência 0160, conta corrente 55839311. Você deposita para ajudar a nossa igreja nas despesas. E eu posso chegar também e fazer assim, olha, nós temos o nosso prospecto. Esse prospecto de 2014, esse prospecto aqui de 2014, nós temos aqui atrás dele, temos assim, ó. Aí na igreja digital eu chego e diz assim, aceitamos doação de um terreno em Santo Amaro para construirmos a nossa sede mundial. Eu vou repetir, porque tem pessoas que não sabem ler, então eu vou repetir. Aceitamos doação de um terreno em Santo Amaro para construirmos a nossa sede mundial. Isso é uma igreja digital. Estamos fazendo um pedido. Olha, eu tenho aqui um coraçãozinho. Você pode dar uma oferta para ajudar a nossa missão. Você dá uma oferta de R$2, coraçãozinho de pedra. Eu estou usando a igreja digital. Eu posso chegar também na minha igreja digital dizendo que eu preciso de uma ajuda, que eu preciso ou que é necessário. Eu posso chegar. Olha, eu tenho umas coisas boas aqui para você. Eu tenho aqui um pendrive com as mensagens gravadas. Você dá uma oferta de tanto e vou mandar para você, etc. Já deu para entender o que é a igreja digital. E ela está no ar. E tem diversas aí espalhadas pela internet. Entendeu? Eu sei que eu estou recebendo crítica. Pessoas estão me criticando, mas é isso que eu falei. É isso que eu falei. As pessoas que são da igreja digital, elas saíram dos templos, estão reunidas em grupinhos, estão reunidas na internet, no Facebook, etc. Vamos aqui ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante.
A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém dizia quem eram suas coisas que possuíam, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em todos eles era grande graça, e nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido. Depositavam nos pés dos apóstolos, repartia então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, ele era da tribo de Levi, vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. O grupo que quer acabar com as igrejas no Brasil, que estão formados aí, eles estão combatendo o dízimo, dizendo que o dízimo foi de Israel. Realmente, a Bíblia mostra isso. A tribo de Levi era encarregada de receber o dízimo, está escrito. Não vamos ler para ganhar tempo. Está lá no livro de Números, livro de Levítico, no terceiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Não vamos ler para ganhar tempo, tá? Nós entendemos que o dízimo é 10% pela Bíblia. 10% de quê? Dos poderes econômicos que existiam no tempo de Israel, a agricultura e a agropecuária. Então, 10% do fruto da terra era levado pelas 11 tribos, para a tribo de Levi, que eram os administradores do templo. 10% das crias dos animais eram também tributadas à tribo de Levi. A tribo de Levi era encarregada dos afazeres do templo, ou seja, do tabernáculo, e eles recebiam, então, esses dízimos das 11 tribos. Bom, vejam bem, 2000 anos, a Igreja de Jesus tem a prática de dizimar. 2000 anos. Agora, tem um grupo aqui no Brasil e algumas pessoas também nos Estados Unidos que estão freneticamente combatendo o dízimo. Combatendo o dízimo. É uma tática para se acabar com a igreja. Combatendo o dízimo. Nós observamos aqui no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos o caso de a astúcia de Ananias e Safira. Nós não vamos ler o texto para ganhar tempo. Aqui é a história de um casal, certo? Um homem chamado Ananias. Eu vou fazer uma leitura dinâmica, que é interessante ler isso aqui. De comum acordo com a sua mulher Safira, vendeu um campo. E eles combinaram com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, porque tomou conta Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e enganasse acerca do valor do campo? Acaso não podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Porque imaginava isso em seu coração. Não foi aos homens que mentisse, mas a Deus. Ao mesmo tempo, ao ouvir essa palavra de Pedro, o homem caiu morto dentro da igreja. Caiu morto diante dos irmãos. E uns moços retiraram o cadáver de Ananias dali. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher Safira, nada sabendo o que tinha acontecido. Aí, Pedro perguntou para a mulher: diz-me, mulher, foi por tanto que vendeste, quer dizer, aquilo que ela tinha contratado, ela não sabia que o marido dela já estava morto. Respondeu a ela assim, quer dizer, o contrato, replicou Pedro: por que combinaste para pôr à prova o Espírito do Senhor? Então, estão ali à porta, aos pés daquele que sepultaram o teu marido, e hão de levar-te também. No mesmo momento, ela caiu morta. Você veja que a situação de propósito de coração, a situação de propósito de coração do povo da igreja primitiva era uma coisa muito séria. Era uma coisa muito séria. O que nós podemos observar nesse texto que nós lemos aqui no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 32 a 36, e o início aqui do capítulo 5 de Atos. Podemos observar o seguinte: que os irmãos, eles não davam 10%, eles davam 100%.
Claro que 100% que eles davam, conforme está explícito aqui, era para abastecer a necessidade social da igreja. Isso está explícito aqui na Bíblia. Era 100% que eles davam. Vamos ler de novo. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinha vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Era 100%, pessoal, que eles davam. Não era nem 10%. Agora, a pergunta: a igreja de Jesus tem obrigação de dar o dízimo? Pela Bíblia? Não, não tem obrigação. Vamos ler aqui Hebreus. Vamos aqui para Hebreus. Tem obrigação? Vamos ler aqui. Considerar, pois, quão grande aquele que até o patriarca Abraão deu o dízimo. Vamos lá. Diz assim: naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu o dízimo de Abraão. Ora, é indiscutível, é o inferior que recebe a bênção do que é superior. Aqui, neste capítulo 7 de Hebreus, nós vamos ver sobre a dinastia sacerdotal de Israel. Os sacerdotes, no tempo dos sacerdotes, eles recebiam o dízimo. Mas quando Jesus, o sumo sacerdote, ele veio, então ele interceptou essa obrigatoriedade em Israel. Essa obrigatoriedade. Agora pergunta, por que os irmãos da igreja primitiva estavam 100% para a igreja? Propósito do coração, pessoal. Propósito do coração. Você entra num clube, aonde você faz parte, você contribui para o seu clube ter a piscina limpa, os empregados. Entendeu? Quantas e quantas são as pessoas que vivem neste mundo, que participam das coisas desse mundo e que gastam tanto dinheiro com as coisas das trevas? E isso, muitas das vezes, a pessoa faz por livre e espontânea vontade. No caso, por exemplo, quantas e quantas são as pessoas que guardam dinheiro o tempo inteiro para poder pagar uma fantasia de carnaval de até 200, 300 mil reais? Claro que não são todos os foliões que pagam 300 mil reais, mas alguns fazem isso. Alguém obriga ele a fazer isso? Não. Ele faz porque ele ama a escola de samba dele. Ele tem amor à escola, aquele amor carnal, aquele amor mundano, aquele amor que não é um amor de Deus, é um amor aqui na terra, um amor transitório, um amor esquisito. E ele junta dinheiro para pagar. Alguém obrigou? Não. Ele voluntariamente fez. Os irmãos que vendiam os terrenos lá para entregar aos pés dos apóstolos, fazia porque os apóstolos obrigavam? Não. Faziam de coração. Eles viam a necessidade da igreja. O que é dizimar atualmente? Se nós não temos a obrigação de dizimar, o que é dizimar atualmente? É ato do coração, é ato de amor, pessoal. Nós queremos usufruir daquela bênção que Abraão recebeu. A promessa que Deus deu a Abraão. Deus prometeu: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós sabemos pela Bíblia que nós, Igreja de Jesus, somos na fé filhos de Abraão. Não somos de Israel, mas na fé somos filhos da fé de Abraão. Então nós somos aquela mulher que quando ela chegou lá, ela estava com a filha endemoniada e foi buscar socorro com Jesus. Nosso Senhor estava ali atendendo às necessidades do seu povo, estava ministrando a palavra. E a mulher chegou e disse assim: olha, Jesus, a minha filha, ela está endemoniada, ela está possuída, ela está com um demônio, ela está oprimida, eu quero tua ajuda. E Jesus chegou e disse: ela não era judia. Nosso Senhor falou assim: olha, eu não posso pegar os pães do Senhor e me dar os cachorrinhos. Eu não posso pegar o pão dos feudais, o pão da família, o pão de um povo que me pertence, a entregar aos cachorrinhos. E a mulher diz: Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa de seu Senhor. Jesus se espantou com a fé daquela mulher e disse: vá
mulher, seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia, nos Evangelhos, diz que no mesmo instante o demônio se afastou. Quer dizer, ela teve fé de receber a bênção que, em primeiro plano, estava sendo impetrada sobre Israel, sobre os judeus ali. A mesma situação também ocorre conosco no que tange o dízimo. Existe a obrigação de nós, povo de Deus, gentios, povo de Deus, não judeus, dar o dízimo? Não, não existe obrigação. Fazemos de coração e de fé, porque aquela bênção que tem lá prometida para os sacerdotes, no capítulo 3, versículo 10 de Malaquias, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou vos abrir a janela dos céus e abençoarei com bênção sem medida. Então, aquela bênção que foi impetrada para os sacerdotes, nós queremos usufruir dessa bênção também. De uma forma automática, não é uma ligação de fé. O ato de dizimar para a igreja atualmente, estamos retroativamente usufruindo daquela promessa que não foi dirigida especificamente para nós, mas sim para Israel, que foram os nossos irmãos patriarcas da fé. É um ato de fé dizimar para a obra de Deus. Eu olho para Abraão e vejo a promessa que Deus inventou sobre ele. Eu quero usufruir dessa bênção. Entregando meu dízimo para a obra de Deus. Eu vejo quando Jacó chegou e disse assim, derramou os santos olhos ali na pedra, no deserto. E disse para o Senhor, para Yahvé, se tu me deres pão para eu comer, vestido para eu vestir, de tudo quanto tu me deres, eu te darei o dízimo. Foi Jacó que falou isso com Deus. Foi Jacó que disse isso. Posteriormente, ele recebeu bênçãos com aquele pacto que ele fez. E retrospectivamente, nós agora queremos usufruir daquela bênção também, quando nós dizimamos para a obra de Deus. É a obrigação, ou nós hoje, darmos o dízimo para a obra de Deus? Não, não é obrigação, é ato de fé. Os discípulos aqui, no capítulo, como nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, nós lemos que eles davam 100%. E depois, quando a igreja teve um impulso, né? Quando a igreja começou a se espalhar, então os pais da igreja dogmatizou os irmãos, olha, vocês vão fazer igual os irmãos patriarcas da fé. Agora, a pessoa dizer que o irmão, que a irmã não pode contribuir para a obra de Deus, se tudo que existe neste mundo, as coisas de Satanás são patrocinadas por milhões. Imagine quantos milhões se gasta para se fazer, colocar as escolas de samba nas Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Quantos milhões de reais que se gasta para colocar a escola de samba de Satanás aqui no Sambódromo de São Paulo e em todo o Brasil? Quantos bilhões de reais que o governo federal brasileiro está gastando para reformular os estádios no Brasil inteiro em prol do futebol? Quer dizer, o futebol pode ter milhões impetrados, milhões distribuídos, o carnaval e outras milhões de coisas que existem do inimigo aqui nesta terra, que são patrocinados, sem falar em religiões esotéricas, sem falar nas religiões escondidas, que têm contribuições até mesmo mais do que dizem. Existem religiões secretas no Brasil que têm contribuições maior do que o dízimo. E por que se combate agora contra o dízimo? Porque existe uma ação do espírito do anticristo querendo acabar com as igrejas, querendo acabar com a pregação do evangelho no Brasil, para a interpretação do reino do anticristo, do reino de Satanás. E eu estou falando no ar, eu estou falando na internet, estou falando para vocês aqui, e eu quero dizer aos pastores evangélicos das denominações de todo o Brasil, aos irmãos evangélicos, irmãos católicos, não saiam das suas igrejas. Estão mandando você sair do templo.
estão mandando você sair do templo, não saia não, que isso aí é a ação do anticristo. É a ação de satanista. Grupos que estão se organizando, que estão influenciados por satanistas para poder estragar a nossa nação brasileira. Dizendo que o templo não presta, dizendo que o evangelho está ultrapassado, criticando o cristianismo, falando mal, xingando o nosso Senhor Jesus Cristo, xingando o nosso Pai, xingando as igrejas que estão no território nacional. Então você que está me ouvindo aí pela internet, você que é pastor evangélico, oriente seus membros para não receber orientações estranhas de pessoas que estão mandando os membros sair da igreja. Isso é uma ação do anticristo no Brasil para acabar com as igrejas. E se nós nos unirmos, católicos e evangélicos, padres, pastores, que se unir no Brasil, Satanás não vai destruir a igreja do Senhor. Repita comigo, Satanás não vai destruir a igreja do Senhor no Brasil. Diga bem forte, Satanás não vai destruir a igreja do Senhor aqui no Brasil. Continue contribuindo com seu dízimo, porque é promessa de Deus em te abençoar. Se você não quiser usufruir da promessa que está lá no Antigo Testamento, é só você chegar aqui em Coríntios que você vai encontrar. E semeando, aquilo que semeia vai conseguir a colheita. Essa é a lei, é uma lei universal. E você contribuindo para a pregação do Evangelho. Porque o diabo ele não quer que o Evangelho de Jesus seja pregado. Porque ele sabe muito bem que quando o Evangelho do Senhor é pregado, as almas são libertas do inferno. As pessoas são curadas pelo poder de Deus. Então a mensagem que está no ar agora é que o cristianismo está ultrapassado. Que o cristianismo está cheio de erro. Que Jesus é uma mentira. Você não está vendo que isso é pregação do inferno, pessoal? Você que conhece a palavra de Deus, eu estou falando para vocês aqui, para aqueles que estão me ouvindo pela internet, pelo Facebook, pelo Google, pelo Twitter e também pelo nosso canal Missão Yahvé no YouTube. Nós estamos declarando para vocês, cuidado. Cuidado, pessoal. Não vamos aceitar que Satanás venha nos tirar do caminho. Não deixe o diabo estar formando um grupo de pessoas. E eu fico triste, pessoal, que este grupo que estão se formando, combatendo as igrejas, atacando as igrejas, são um grupo de pessoas que já pertenceu às denominações. Ex-pastores, eu conheço até pastor aposentado que estão neste meio aí. Pastores que foram assalariados pela igreja há anos, que foram assalariados e recebeu o jubilamento, que eles chamam de jubilamento, eles não chamam de aposentadoria, que estão aposentados porque trabalharam dentro da igreja, que tiveram seu salário, e agora está cuspindo no prato que comeu. Essa é a verdade. Ah, Bispo Afonso, mas o que o senhor tem com isso? Eu tenho muita coisa. Porque eu faço parte da igreja de Jesus. E eu estou vendo que nesses últimos dias aqui no Brasil, a igreja está sendo massacrada. A igreja está sendo ridicularizada. Eu, pessoalmente, não aceito isso. E, infelizmente, já tem muita gente abandonando as igrejas, pessoal. É triste, é lamentável, é triste. Pessoas que estavam há 10 anos na igreja, que estavam na Assembleia de Deus, que estavam na Igreja Batista, na Igreja Universal, na Igreja Mundial, nas igrejas de denominações espalhadas no Brasil para Cristo, estão deixando as igrejas por causa dessa pregação satânica que está aí. A pregação do inferno, mandando você sair do templo de pedra, aí você vai para o templo do forró. Você sai do templo de pedra e você vai para o templo lá de Satanás, onde tem o rock pauleiro do inferno, onde tem o forró do inferno, onde rola as coisas que Satanás está oprimindo as pessoas. Aonde que vai a pessoa?
quando sai do templo. Aí está escrito na Bíblia que quando uma pessoa que é liberta dos demônios, e quando ela se afasta de Deus, isso foi nosso Senhor que pronunciou na sua palavra. Além daquele demônio que estava, vem mais 7 pior e habitam na pessoa. É a palavra de Jesus. Então, cuidado. Cuidado. Vigie. Você é dizimista? Continue dizimando para a obra de Deus. Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Porque esse é o primeiro combate para poder acabar com a igreja. Um combate frenético contra o dízimo. Uma coisa nunca vista. Para quê? Para acabar com a igreja. Porque o inimigo, ele não suporta. Satanás não suporta. Aqueles que adoram o diabo não suportam em ver o povo louvando o Deus vivo, louvando aquele que venceu a morte e o inferno. Sexta-feira eu vou falar sobre o louvor. Podemos louvar a Deus? Deus nos fez para nós louvarmos? Ou Deus nos proibiu para louvá-lo? Próxima sexta-feira, com a Bíblia aberta, nós vamos saber se realmente temos que louvar a Deus ou temos que ficar de boca calada? Ou tem que deixar isso só para os anjos? Deus proibiu a igreja, o povo dele, louvar? O que diz as Escrituras? Porque Satanás está querendo calar a boca daqueles que foram redimidos pelo sangue do Senhor. Não, você não pode louvar. Você não pode louvar. Você não pode magnificar o nome daquele que é sobre todos os nomes. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Não, você não pode louvar. Será que isso é verdade? Próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre o louvor. E nós temos muita coisa na Bíblia para falar sobre o louvor. Há muita coisa. Muita coisa. E vai ser uma delícia falar no louvor. Vai ser uma delícia. Igual você pegar uma manteiga, uma margarina doriana e pegar a faca e colocar assim, e colocar no pãozinho quente, que chega até a pingar no céu. Vai ser uma delícia eu falar no louvor. Vai ser uma delícia eu falar no louvor aqui na próxima sexta-feira. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, está escrito na palavra de Deus. E Deus nos abençoe em nome de Jesus. Não deixe o anticristo roubar a sua salvação. Permaneça na casa do Senhor por longos dias, como diz Davi no Salmo 23. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde eu estou todos os dias no plantão espiritual de atendimento. E eu convido você que é da Zona Sul de São Paulo, para você estar conosco, participar das celebrações. Domingo nós temos a celebração do amor com a distribuição do pão com mel, em nome de Jesus. Nós temos na internet nosso site, que ainda está em construção, www.missãoiavé.com.br, e no YouTube, Missão Yahvé, onde temos muita coisa interessante para você ouvir, meditar na palavra de Deus. Eu peço aos nossos amigos que já estão inscritos, para você, fique à vontade, né? Você pode escrever, pode falar, pode perguntar, fique à vontade. E aqueles que estão aí nos encontrando na internet pela primeira vez, é só clicar, viu? Clique aí nesse vermelhinho, inscrever-se, você já estará inscrito automaticamente. E todas as vezes que nós postarmos os vídeos aqui, você vai ter aí no seu canal os vídeos gravados aqui no nosso santuário e as palavras que nós estamos falando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo a verdade para você.